falando sobre avivamento, a gente não poderia deixar de falar de histórias dos avivamentos, né? Então, hoje à noite e amanhã à noite eu vou correr contra o tempo, porque tem bastante história de avivamento. E eu vou pedir para você já abrir na apostila aí na página 11, é o nosso assunto, então já vou correr um pouco com ele. A gente vai falar de metade dos avivamentos hoje e amanhã a gente continua no mesmo horário, amém? Eu sou esposa do Ângelo e também sou professora de História da Igreja, era isso que eu ia falar, então por isso que História dos Avivamentos. Eu vou passar bem rápido sobre esse assunto. Em outros CPPIs eu dei aula de História da Igreja e a gente viu com mais detalhes alguns avivamentos. Esse ano, eu sempre comento que o CPPI, para nós, ele é um compartilhado que Deus tem falado conosco, né? Então, por isso que eu indiquei esse livro. Eu comprei esse livro faz uns 2 meses e eu nunca tinha lido um livro tão bom. Quem não consegue ver é A Breve Vida de Jonathan Edwards. Tem aí para vender, eu pedi para o Dudu para trazer. Então, esse livro falou fortemente comigo, era um avivamento que eu nunca tinha aprofundado na vida de Jonathan Edwards, e eu quero compartilhar profundamente com vocês. E eu queria aproveitar também e já indicar, se você tiver dinheiro para a glória de Deus, compre toda a coleção Perfil de Homens Piedosos da Editora Fiel. É linda essa coleção, até a capa, as capas são maravilhosas. Eu trouxe 3 livros, eu vou comentar sobre eles durante a aula. É um investimento de vida. Eu sempre falo que para estudar a história da igreja, a melhor forma de estudar a história da igreja é lendo biografia. Porque história da igreja tem muito conteúdo, tem muita data e às vezes fica muito chato. Ninguém aguenta pegar um livro grosso de história da igreja e ler de uma vez, a pessoa desanima. A melhor forma é ler biografia. Tem um livro, que eu não sei se o Eliasaf indicou, Deus é Vermelho. Parece que só tem um aí. É outro livro assim, que eu super indico, precioso. É a história do avivamento, na verdade, o fruto do avivamento na China. A gente não vai falar sobre ele, mas é um livro muito bom. Mas vamos começar por causa do tempo, amém? Abre sua apostila na página 11. O primeiro ponto na apostila fala: a história é um testemunho de que Deus envia avivamento. O Ângelo começou falando que avivamento não é um termo que aparece na Bíblia, né? Avivamento. Você tem termos, aviva a obra, nos aviva, mas avivamento não tem. Então, a gente fez um CPPI com o nome Cultura de Avivamento, porque a gente crê que Deus vai liberar avivamento, nós clamamos por avivamento. E como que eu tenho certeza que Deus tem uma promessa sobre a igreja, sobre avivamento? Existem promessas bíblicas, não é minha aula, talvez o Cristóvão, o Ângelo, o Abner e o Haroldo vão falar, mas na minha aula eu quero mostrar para você que Deus envia avivamento. Que a história da igreja é uma história repleta de avivamentos. Quando eu leio a história, eu tenho certeza de que Deus fez algo no passado e que Ele pode fazer novamente, tá? Então, estudar a história da igreja é uma prova de que Deus envia avivamento. Tem pessoas que são contra várias coisas na igreja. Por exemplo, tem pessoas que são vamos dizer assim, não creem no dom de línguas, não creem na manifestação do Espírito Santo, de várias formas e tudo mais. Se você ler a história da igreja, você vai ter que pensar que a igreja toda ficou para o diabo, então. Porque a história da igreja é repleta de testemunho de pessoas de Deus, homens e mulheres piedosos que viveram essas experiências. Então, existe um grande testemunho chamado História da Igreja. E a história da igreja é repleta de história de avivamento, e eu quero mostrar isso para vocês. Segundo ponto, ler a história aquece nosso coração e aumenta a nossa fé. Você está com a vida fria? Vai ler história. Vai ler história de avivamento, vai ler biografia. Isso aquece seu coração. Você olha para a história, não acredito, Deus fez isso. É muito interessante, eu vou abordar alguns pontos desses com vocês, como pessoas que leram o livro de Atos foram incendiadas por Deus. E ao mesmo tempo, pessoas que vieram depois leram relatos de pessoas que leram Atos e foram incendiadas e também ficaram incendiadas. Então nós precisamos olhar para o passado para ver o que Deus já fez, para que Ele aqueça o nosso coração e aumente a nossa expectativa. Talvez você está perdido assim, gente, o que é esse avivamento, cultura de avivamento? Você precisa ler a história da igreja, você precisa entender o que Deus já fez no passado. E a gente consegue ter uma certa iluminação e esperar algo novo. Terceiro ponto, relatos sempre foram chaves para incendiar pessoas para o avivamento. Que foi exatamente o que eu falei agora. Eu fiquei muito impactada, principalmente quando eu li o livro do Jonathan Edwards, porque ele foi um dos primeiros
teólogos sobre avivamento. Foi o primeiro teólogo de avivamento. E ele escreveu um livro relatando o avivamento que aconteceu na época dele. E esse livro correu o mundo, e esse livro foi chama, incendiando pessoas para desejar e receber o avivamento. Eu fiquei muito impactada, e a gente vai mencionar sobre isso durante as histórias. E eu lembrei muito do jornal Arauto, né, que há anos o Christopher traduz não é vendido, como é distribuído gratuitamente pelo Brasil. Eu fiquei muito emocionada porque eu lembrei, quando eu fazia faculdade, eu tinha acabado de assinar a revista Impacto, e chegava aquele jornalzinho gratuito, tudo que é de graça é uma maravilha, né? Recebi, olha, veio de graça. E eu ia lendo no ônibus, marcava, eu conheci o Avivamento de Gales pelo jornal Arauto. Eu não imaginava que existia uma dimensão de poder que foi liberado sobre a igreja. Eu lembro de ler histórias incríveis. Eu fiquei muito emocionada e, assim, eu agradeço muito a Deus pela vida do Christopher. Eu creio que tudo isso, assim, não foi em vão. Eu fiquei muito impactada. Eu fui olhando várias histórias de avivamento e fiquei impressionado. O autor do livro, do Jonathan Edwards, ele fala sobre o poder da comunicação no avivamento, o poder da palavra impressa, folhetins que eram impressos, livros que eram distribuídos, as pessoas começavam a ouvir falar de avivamento e aquilo despertava algo novo. Então, eu espero que nessa aula, a aula do Michel também, que fala um pouco sobre a história do avivamento, que isso aqueça o nosso coração, que isso aumente a nossa expectativa daquilo que Deus fez no passado e o que Ele pode fazer hoje. Amém? O quarto ponto, a história dos avivamentos nos mostra um certo padrão de como Deus age para liberar avivamento e o que acontece no avivamento. Quero ler rapidinho com vocês, na verdade são 13 pontos, eu esqueci de colocar um número em um. 13 características que acontecem nos avivamentos. 1. Mover de oração precede o avivamento. 2. Corações famintos por mais de Deus. Época de trevas na sociedade e frieza na igreja. 4. Líderes incendiados. 5. Você pode colocar o número 5 aí que faltou. Elemento musical sobressaindo. 6. Leigos, incluindo mulheres, jovens e crianças, são inseridos e se tornam participantes ativos. 7. Fim de preconceito ou barreiras sociais. 8. Dúvidas e incertezas. Olha esse ponto. As pessoas pensam que quando acontece avivamento é tipo um mar de rosas. A gente vai ver isso. No avivamento Azusa havia muitas dúvidas e incertezas de como proceder durante o avivamento. E é normal. A gente vai ver com calma. 9. Arrependimento e conversão. 10. Temor do Senhor. 11. Evangelismo e missões, que foi muito falado hoje de manhã. 12. Expectativa escatológica, expectativa pela volta de Jesus. 13. Novidades. Nunca um avivamento é igual ao outro. Isso eu vou provar para você por A mais B. Nunca um avivamento é igual ao outro. Apesar da gente ver um padrão nos avivamentos, nas histórias dos avivamentos, conversão, temor do Senhor, criatividade na música, poder do Espírito Santo, não existe um avivamento igual ao outro. Deus, ele é extremamente criativo e é o próximo ponto. A história dos avivamentos são os maiores exemplos de que o Espírito Santo é criativo e surpreendente em seus feitos e manifestações. Está aí na apostila. Ah, tá. O elemento musical. Lá em cima, né? Que não tem um número. O Espírito Santo é extremamente criativo. História dos avivamentos, você fica impressionado com isso. No avivamento de Gales, foi uma jovem que declarou quem era Jesus para ela e o avivamento veio. Em Azusa, foi quando impôs a mão para a moça ser batizada no Espírito Santo, foi batizada, veio o avivamento. É de uma forma, não existe fórmula específica. Tem gente que é assim, quando lê a história dos avivamentos, fala, eu vou repetir igualzinho, eu vou dizer igual a mulher de Gales, Jesus é isso para mim. Não aconteceu nada, porque não existe fórmula. E o Espírito Santo nos surpreende, ele é extremamente criativo, de como que acontece o avivamento, quais os fenômenos, é completamente diferente. E isso indica algo para nós, que nós temos que ter uma expectativa em Deus de algo novo. A gente estava na reunião sobre o CPPI, conversando com os professores, a gente falou justamente isso. Eu preciso aumentar a minha expectativa do que Deus vai fazer para que Ele me surpreenda. Se você está pensando num avivamento que vai converter 3 gatinhos pingados na sua igreja, mas imagina você criar uma expectativa de algo poderoso no seu bairro, na sua cidade, na sua nação.
Deus pode surpreender e Ele é criativo em todas as suas maneiras. Uma coisa nós podemos estar certos, a gente vai olhar várias histórias, mas Deus vai fazer algo novo. Amém? Próximo ponto, avivamento foram como geradores de energia, acendendo e empoderando a igreja para enfrentar os desafios de cada geração. Eu vejo a história dos avivamentos dessa forma. Em cada época, parece que Deus libera poder do alto para empoderar a igreja dele para vencer naquela geração. Talvez nós não estaríamos aqui se não houvesse o avivamento Azusa, que liberou vários missionários que vieram para o Brasil, que pregaram para o seu pastor, que o pastor veio e pregou para você. Entendeu? O avivamento é como se fosse uma onda, o Michel vai falar sobre isso amanhã, uma onda que empodera a igreja para avançar na próxima geração. A história da igreja é uma história de altos e baixos, a gente vê claramente. Você vê a igreja no alto, daqui a pouco, frieza espiritual. Aí vem um avivamento, levanta de novo. Então Deus continua empoderando a sua igreja. Esse é um ponto, gente, inclusive em história da igreja, que a gente precisa ter. Deus não abandonou a sua igreja. Tem pessoas que olham para a história da igreja só com depressão. Olha, deu tudo errado. Não é verdade. A história da igreja é prova de que Deus não está distante, que Ele não abandonou o seu povo e que Ele continua liberando poder do alto sobre a sua igreja para que ela vença sobre a terra. A história nos prova isso. Próximo e último ponto, historiadores e teólogos variam entre diversos significados e termos de avivamento. Foi muito boa a aula do Ângelo essa manhã, que ele explicou um pouco os termos de avivamento. Dependendo da denominação, dependendo do teólogo, dependendo da influência, ele vai chamar de avivamento ou não algumas coisas, alguns movimentos, fenômenos, e a gente vai ver isso com calma. Eu queria começar falando historicamente sobre o avivamento em Jerusalém, e eu quero pedir para você abrir em Atos, a gente vai ser breve. Como essa é um evento sobre avivamento, nós precisamos ler Atos 2 com calma. A história da igreja, vamos dizer assim, começa oficialmente em Atos. Vamos ler Atos 2 a partir do versículo 1. Ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram umas línguas como de fogo, distribuída entre eles, e sobre cada um pousou uma. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou, e todos ficaram confusos, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. E perplexos e admirados, diziam uns aos outros: por acaso, esses que estão falando não são todos galileus? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, próximas a Cirene, e romanos aqui residentes, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós os ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua. E perplexos e pasmos, todos diziam uns aos outros: o que isso quer dizer? Mas outros, zombando, diziam: eles estão embriagados com o vinho. Então, pondo-se em pé com os 11, Pedro tomou a palavra e disse-lhes. Até aí. Esse é um relato bem conhecido, né? Todo mundo já ouviu muito, já leu muito Atos 2, reunião de oração, reunião de batismo no Espírito Santo. A gente está muito acostumado com Atos 2. Mas eu queria só que a gente olhasse rapidamente, eu vou ser breve, sobre isso que aconteceu em Jerusalém. É o início da história da igreja, tá? Um início, vamos dizer assim, oficial da história da igreja. Aqui em Atos, a gente está muito acostumado com esse cenário, mas eu queria frisar alguns pontos e algumas características de avivamento olhando para esse episódio aqui. Primeira coisa que eu quero frisar é o de repente. Você viu aí no versículo 2? Fala de repente. Avivamento na história da igreja tem muito a ver com esse de repente. O que significa esse de repente? De repente é que o homem não pode produzir. De repente, aconteceu. Se você está esperando um avivamento, saiba que vai ser de repente.
Não tem como você marcar a hora para avivamento. Na história da igreja ninguém marcou hora para avivamento. Vamos reunir, tal hora vai vir. Você não sabe. É algo que só Deus pode produzir. Outro ponto interessante. Eles estavam reunidos no mesmo lugar. A palavra todos também é muito importante aí. Num avivamento, todos são atingidos. A gente vai ver isso, a presença de mulheres, crianças, idosos. Eu estou louca para falar sobre o Jonathan Edwards, sobre a mulher dele, virei fã. Porque é difícil a gente achar história de mulher na história da igreja, né? Assim, eu fiquei impressionada. Eu tinha lido o livro do Randy Clark, que ele falava da mulher do Jonathan Edwards, que ela teve experiências, êxtases espirituais durante o avivamento. Eu falei, não, ele está mentindo. O Randy Clark gosta do reteté, do mover, e ele inventou isso. Eu vou procurar. Quando eu peguei esse livro na livraria, a primeira coisa que eu fui atrás é a mulher de Jonathan Edwards. Depois eu conto. Todos estavam reunidos. Mas algo que eu queria frisar ainda mais é que a gente está muito acostumado, né, em ouvir, tinha as línguas de fogo, e aí vem o som, e aquele barulho e tal. Gente, o fato é que em Jerusalém houve uma cena aterrorizante. Vamos ler com calma. Imagina você no lugar, imagina a gente aqui, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu a casa. Gente, é um barulho, é um negócio barulhento. Foi amedrontador. E aí vem, simplesmente, olha, línguas como de fogo, distribuída entre eles e pousou sobre cada um. Várias pessoas têm tentado pintar o quadro do Pentecostes, né? Gente, é que a gente está acostumado, mas vai explicar por um não crente. O que é essa língua? Língua como de fogo, tipo umas labaredas. E em cima de cada um... É um aprendizado sobre avivamento na história da igreja. Pode ser bem estranho. Pode ser bem estranho. E aí o que acontece? Eles começam a falar em outras línguas. E qual é a reação das pessoas? A gente tem dois tipos de reação aí, de reações. Uma, o que está acontecendo? Dúvida, confusão. O que está acontecendo? E qual é a outra reação? Zombaria. Eles estão embriagados. Gente, vamos falar sério. Para dizer que estava embriagado, o negócio não estava muito normal. Então a característica que eu quero frisar com vocês do avivamento em Jerusalém é uma santa bagunça dos céus. É uma santa bagunça dos céus. Jerusalém, na festa, porque a gente chama de Pentecostes, porque a festa de Pentecostes, e viam pessoas de várias nações, né? Ele inclusive traz a lista. A cidade estava cheia. Imagina aí o nosso carnaval, Olimpíadas, sei lá. É um evento. Tem pessoas de diversas nações. Tem um autor que ele vai montando o cenário de Jerusalém nessa época. E de repente o Espírito Santo desce sobre os discípulos na casa. E eles começam a falar em outras línguas. E o barulho chama a atenção, porque está tendo um avivamento dentro de uma casa. Mas quem está ao redor ouve. Então foi barulhento. As pessoas começam a se juntar, ficam confusas. O que está acontecendo? Que barulho é esse? Eu estou ouvindo eles falar na minha própria língua. E outros dizem, não, eles estão embriagados, mas é cedo, é de manhã. Causou alvoroço. Causou alvoroço. Eu gosto muito de um historiador chamado Justo Gonzalez, eu cito ele aqui. Ele fala que esse é um evento marcante na história da igreja. A igreja inaugura sua história de uma forma surpreendente. Porque para pensar, cada um ouvia falar das grandezas de Deus em sua própria língua. Sabe o que isso significa? Que o Espírito Santo traduz o Evangelho. Isso é lindo demais. Porque sabe o que o milagre que Deus poderia fazer? Deus poderia fazer o seguinte milagre. Eles podiam falar lá em aramaico, hebraico, e você passar a entender hebraico. Olha que maravilha, não precisa estudar, porque é difícil hebraico, né? Imagina, você entendendo a língua dos judeus. É um milagre. Mas sabe qual foi o milagre que o Espírito Santo decidiu fazer? Você ouviu o Evangelho na sua própria língua. Eles não passaram a ouvir o hebraico. Sei lá o que era aramaico. Grego, perdão. Cada um ouviu na sua própria língua. O Espírito Santo traduziu. Esse foi o avivamento de Jerusalém. E o assunto era o quê? As grandezas de Deus. Avivamento fala das grandezas de Deus.
E, gente, bagunçou Jerusalém. Imagina que tinham pessoas que vieram de viagem, de vários lugares, estavam em hospedaria, estavam de mochila, e de repente receberam o Espírito Santo, né? E viram aquilo ali, porque depois Pedro prega, a gente terminou, né? As pessoas se ajuntam na frente e ficam, o que é? E Pedro prega, explica e converte quantos? 3.000. Vou abrir um parêntese aqui, com muito respeito. Pessoal de igreja nas casas ama Atos, porque Atos realmente, está todo mundo se reunindo nas casas, está uma maravilha. Mas não é grupinho de 10 pessoas numa casa. Porque converteram 3.000 numa pregação, sem contar homens e mulheres. Era muita gente. Avivamento fala de grandes números. Atos começou com muita gente. Atos começou com uma santa bagunça dos céus. Imagina, a primeira igreja converteu 3.000 pessoas de diferentes nações, diferentes idades. Era muita gente. O avivamento em Jerusalém é uma coisa colorida, misturada, é muita coisa. Então, não pensa que a igreja na casa ali em Atos era um tantinho de gente reunido quietinho. Era muita gente. Era muita gente. Houve uma santa bagunça em Atos. Então eu quero frisar para você que, vamos dizer assim, o primeiro avivamento na história da igreja começou grande, começou com feitos extraordinários. A gente lê Atos e a gente lê os grandes milagres, as maravilhas que aconteceram ali. Isso aqui é só o início, certo? Seria a gente ler muito tempo depois. Outro ponto que eu quero frisar sobre o avivamento, aqui em Atos, é que foi missionário. O Otmani, acho que, eu não lembro bem, em algum livro dele ele fala sobre isso. Sabe qual é a reunião mais importante da igreja? Evangelismo, porque era isso que era mais feito em Atos, evangelismo. Olha Pedro recebeu o Espírito Santo e o resultado foi, e pondo-se de pé. A gente estava com uma série sobre avivamento lá na igreja, o Ângelo pregou, vou dar um spoiler aqui, não sei se ele vai pregar sobre isso. Mas a parte que eu mais gostei do que ele pregou foi o seguinte: o objetivo do avivamento não é te fazer cair no chão. Você pode cair no chão, mas o objetivo é te levantar, te pôr em pé para pregar o evangelho com poder. Porque foi isso que aconteceu com Pedro. O resultado de Atos 2 é, e pondo-se de pé, Pedro disse-lhes. Em Jerusalém, a gente vê frutos do avivamento em missões, pregação do evangelho. Eles perturbaram a cidade de Jerusalém. Avivamento tem muito a ver com cidade, por isso que eu pus essa cidade aí nessa arte. Porque avivamento tem a ver com abalar a cidade de Jerusalém foi abalada em Atos. O poder do Espírito Santo fez uma bagunça naquela cidade. Por isso que você vai lendo Atos, você vai vendo conflito com a autoridade, né? E são presos por causa desse fruto. É um avivamento missionário. E o último ponto aí na página 12 sobre Atos é: uma igreja ideal, um avivamento ideal, nem tanto. Uma das coisas que eu mais tenho aprendido estudando e dando aula de história da igreja é que em toda a história você vai ver pontos positivos e negativos. É maravilhoso ler Atos, mas Atos também tem dificuldades, tem desafios. Olha o caso de Ananias e Safira. E em todos os avivamentos você vai ver isso. Na aula de amanhã eu quero falar um pouco sobre o avivamento de Gales e sobre a vida do Evan Roberts. Existem dificuldades no avivamento. Como proceder com o avivamento? E por isso que a gente estuda, para a gente aprender. O livro Generais de Deus, amanhã eu vou falar um pouco mais sobre ele. No começo do livro o autor fala, inclusive fala que Deus falou com ele para estudar a vida dos homens da história da igreja. Homens e mulheres da história da igreja. E ele fala, o nosso objetivo em ler é não repetir os mesmos erros do passado, porque nós vamos ser tentados a isso. Nós vamos ser tentados a isso. Então, quando a gente lê a história, a gente vê dificuldade também. E por isso que a gente está fazendo esse CPPI, porque quando o avivamento vier, nós precisamos estar preparados com as dificuldades que vão vir. No meio do avivamento vem desafio também, vem dificuldade. Amém? Não dá tempo da gente ficar muito. Então, só resumindo, característica do avivamento em Jerusalém: muita gente, santa bagunça, missional e com desafios. Todo avivamento tem desafio, tem dificuldade, tá? Você vai precisar ter maturidade. A gente fala muito sobre avivamento como o derramamento do poder de Deus empoderando a igreja, mas existem desafios também. Amém? O próximo ponto
bem controverso. Eu posso, se algum historiador visse essa minha aula, poderia me prender na cadeia da história da igreja. Porque eu estou chamando de avivamento algo que não é um avivamento. Você nem ouviu falar. Mas esse ano eu fui muito impactada quando eu, dando aula de história da igreja, sobre a cidade de Genebra. Inclusive eu recebi uma palavra de Deus sobre essa cidade, então por isso que eu fui estudar bastante sobre a história de João Calvino e a cidade de Genebra. E conversando com o Ângelo falou assim para mim, o Bill Johnson disse em uma das pregações dele, que o que aconteceu em Genebra, ele usou esse termo, o avivamento em Genebra é o tipo de avivamento que eu desejo. E eu fiquei muito curiosa sobre isso, porque em Genebra a gente não vê ninguém falar em línguas, ninguém cair no chão, um grande mover, grandes conversões, mas eu queria compartilhar um pouco com vocês de pontos que aconteceram em Genebra que eu desejo em relação ao avivamento, tá? Só para situar você na história da igreja, a gente está na época da Reforma Protestante. Um pouco depois de Lutero, Calvino é a próxima geração depois de Lutero. Vou mostrar aí para vocês, Calvino e a cidade de Genebra. Falar resumidamente, Calvino foi chamado para trabalhar em Genebra. Ele não era de Genebra, mas ele foi convidado, quase como aquele clamor que fizeram a Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Genebra, na época da Reforma, a gente tinha algumas regiões que eram católicas e outras que eram abertas à Reforma. Já havia Reforma, já tinha chegado a Reforma em Genebra. E os líderes de Genebra na época estavam querendo fazer a Reforma Protestante baseado em lei. E um dos líderes em Genebra convida Calvino. Calvino, vem para Genebra, vem ajudar a gente a implantar a reforma aqui. É muito interessante porque Lutero ele começa a reforma, vamos dizer assim, ele é um dos pioneiros. E ele atua muito na reforma através dos livros e da pregação. Mas Calvino, ele é especial na história da igreja porque ele vai aplicar a reforma em Genebra. E ele é convidado para ficar em Genebra, e Calvino é do tipo que ama estudar, ficar trancado no escritório, não gosta de outras coisas além disso. E ele está indo, na verdade, para uma casa bem no campo, onde tinha um escritório perfeito para ele passar a vida estudando e escrevendo livro. E aí esse líder de Genebra convida ele, Calvino, vem ajudar a gente em Genebra. Calvino fala, de jeito nenhum, eu quero mais estudar, não me arruma trabalho. E aí o líder amaldiçoa ele, que Deus amaldiçoe o teu descanso se você não vier ajudar a gente. E aí ele vai. Ô glória! E como que Calvino começa a trabalhar em Genebra? Através da pregação. E aí eu vou só citar aqui para você esse livro da coleção sobre Calvino. O nome do livro é A Arte Expositiva de João Calvino. É sobre a pregação dele. Como que Calvino transforma Genebra? O que eu mais gosto da história de Calvino em Genebra? É a frase que eu coloquei no esboço de vocês. O que a palavra de Deus pode fazer em uma cidade? Esse é o resumo do que Calvino fez em Genebra. Será que a pregação só transforma a vida de uma ovelhinha e o coração dela? Ou será que a pregação pode transformar uma cidade inteira? Calvino não foi prefeito. Calvino não foi líder de ONG, Calvino não entrou no governo, não foi vereador, sei lá o quê. Calvino era só um pregador de púlpito e ele transformou uma cidade. Isso é um chamado para os pastores que pregam domingo após domingo. O que você está pregando? O que você tem gastado as 2 horas das pessoas que te ouvem, né? Tem pregação que eu escuto que eu falo assim, devolve meu tempo agora. Perdi 2 horas, não ouvi nada, não fui acrescentado em nada. A arte de Calvino é a arte da pregação. Tem um autor que ele fala que Calvino governou Genebra a partir do púlpito. Naquela época todo mundo, a cidade inteira congregava e ia para a igreja. E Calvino soube aproveitar muito bem. Fala que ele pregava a Bíblia versículo por versículo. E aí houve uma confusão em Genebra, ele foi mandado embora da cidade, teve uma confusão com os líderes, foi mandado embora. Ele passa 3 anos no exílio. Quando ele volta, ele continua a pregar do mesmo versículo que ele parou. Porque ele acreditava que a Bíblia transformava as Escrituras, a verdade do Evangelho transformava corações. Calvino acreditava que aquilo que era pregado dentro da igreja não ia afetar só o coração das pessoas, ia afetar a vida por inteiro. Tem um comentário de Calvino sobre o livro de Gênesis, ele escreveu bastante comentários, só não sobre Apocalipse, porque é muito difícil. No comentário dele sobre Gênesis, ele fala sobre a beleza do mundo e a beleza da criação.
como que Deus criou o mundo perfeito. E aquilo fala que aquele livro, o comentário de Calvino, inspirou tantos pastores, principalmente pastores holandeses um tempo depois, que vários pastores começaram a querer trabalhar como botânicos, arquitetos navais. Por quê? Porque Calvino tinha falado sobre a beleza do mundo criado e como que as pessoas poderiam trabalhar para a glória de Deus. E é a partir desse cenário em Calvino que nasce a bivocacionalidade. Sabe pastor que é pastor, mas também trabalha com outra coisa? Tem duplo chamamento? Começou com isso aí. Porque Calvino acreditava que tudo podia ser para a glória de Deus. Então você prega para a glória de Deus. Mas você trabalha, você também pode trabalhar para a glória de Deus. Então, o que aconteceu em Genebra? Tanto é que, gente, vou até explicar, eu coloquei avivamento da palavra. É só uma brincadeira para dizer reforma. Porque, na verdade, a gente não pode dizer que houve um avivamento em Genebra. Houve uma reforma. Porque reforma tem a ver com palavra, e Calvino trabalhou com a palavra. E ele mudou uma cidade através da palavra. Genebra se tornou uma cidade modelo, uma cidade refúgio. Qual o cenário de Genebra? Tenta imaginar aí. As pessoas estavam sendo perseguidas por causa da reforma. Se você era um reformado e estivesse num país católico, você era perseguido, que é o caso do John Bunyan, que escreveu o Peregrino, é o caso do John Knox na Escócia. Tanto é que o John Knox ele foge e vai para Genebra. Genebra se tornou uma cidade refúgio. Fala que a população duplicou. Era tipo um oásis na época da reforma. Todo mundo ia para lá. E o próprio John Knox, ele fala que em Genebra havia um ambiente diferente. Sabe aquela sede da reforma? Nossa, a Bíblia foi traduzida, eu quero ler a Bíblia, eu quero entender a Bíblia. Os historiadores falam que havia esse clima em Genebra. Vamos dizer, por isso que eu usei esse termo, avivamento da palavra. O John Knox fala, desde a época de Jesus, não havia uma escola da palavra como houve em Genebra. E Calvino era, vamos dizer assim, o professor mestre, porque ele era o grande pregador da cidade. Então, você pode imaginar a cidade, aconteceu uma bagunça na cidade. Vamos dizer, era tipo Montemor. Montemor hoje tem pouca gente, mas é tanta gente querendo morar lá que daqui a pouco vai dobrar. Não converse com o Ângelo. Ele vai te convencer a morar em Montemor. Então, Genebra aumentou o número de pessoas morando, porque todo mundo ia para lá. E ele fala que havia, tanto é que a Bíblia, não sei se você sabe, né? A Bíblia de Genebra foi feita lá. Havia essa fome pela palavra. E a pregação de Calvino transformou a vida das pessoas. Eu quero ler com você rapidamente aqui no esboço, na página 12, transformação da sociedade. O que aconteceu em Genebra? Assistência social aos necessitados sem discriminação de nacionalidade, ajuda e cuidado com a saúde através de programa de visita médica, ênfase no amparo aos pobres, idosos e desamparados, ataque frontal à escravidão, combate à bebedice e proliferação de tavernas, grande esforço na educação, abertura de escolas, universidades, primeira cidade da Europa a ter sistema de esgoto e trabalho de parteira regulamentado, pioneira no cuidado dos doentes e desenvolvimento da diaconia. A cidade mantinha um hospital comunitário. A história de Genebra é a história de uma cidade onde um pregador pregou a palavra, aplicou a reforma na vida das pessoas, e não foi só a vida das pessoas que foi mudada, mas uma cidade por inteiro. Então, Genebra até hoje marcou a história por ser a cidade da reforma, a cidade onde as estruturas sociais foram mudadas. E é isso que o Bill Johnson quis dizer quando ele esperava um avivamento, ele busca um avivamento do tipo de Genebra, que não é um avivamento que as pessoas recebem o Espírito Santo e ficam falando em línguas ou tendo um grande mover dentro da igreja, mas um avivamento que afeta a sociedade, que vai além. Porque a sua Bíblia, as verdades das Escrituras, elas não transformam só o seu coração, elas podem transformar o mundo. E Genebra é um modelo disso que aconteceu. A gente não tem tempo para ir muito fundo, mas eu quero só enfatizar essas características, que havia um ambiente de sede e fome da palavra de Deus. Isso é muito comum em avivamento, as pessoas começam a ter fome da palavra de Deus. Fala que no avivamento de Gales acabou as Bíblias, acabou. Porque todo mundo ia comprando, sede pela palavra de Deus. Havia esse ambiente em Genebra. A Bíblia acabou de ser traduzida. Eu tenho fome de conhecer a palavra de Deus. Qual é a verdade da salvação? Justificação pela fé. Havia sede da palavra, mas também houve transformação da sociedade. Amém? Só queria compartilhar com vocês que é um aspecto que eu gosto muito. O Michel falou hoje sobre o avivamento morável. Eu não vou demorar muito tempo, eu só queria mostrar algumas imagens para vocês.
O Michel comentou desse livro, Pia Desidéria, que foi o livro do pietismo, né? O avivamento morável teve uma influência do movimento pietista. E o movimento pietista começou na Alemanha de Lutero, Lutero da Reforma. Vocês vão me acompanhar no meu pensamento. O que eu queria mostrar sobre a capa do livro, Desejos Piedosos, é que é um coração em chamas. Depois que passa a Reforma, nós temos uma época na história da igreja que se enfatiza o coração. Porque a Reforma, durante muito tempo, ficou apenas sendo verdades da minha mente. Eu sei te explicar a justificação. Você foi justificado. A justiça que estava em Cristo foi para você e tudo mais. Mas e o seu coração? Isso é muito comum, gente, em teólogo, tá? A gente aprende a lidar, às vezes, com a palavra de Deus quase como fórmulas matemáticas. Mas será que desceu para o seu coração? O pietismo é isso, foi o que o Michel falou. Coração. Começa a enfatizar o coração. E aí a gente já tem um caminho preparado para muitos avivamentos. Esse é o Conde Zinzendorf, que o Michel falou, e o Reinhardt, que era o lugar onde os morávios ficavam, onde aconteceu o avivamento. O que eu quero chamar a atenção sobre o avivamento morável, o Michel já explicou bastante, é que quando eu comecei a estudar o avivamento morável, eu fiquei impressionada, tem aí na apostila de vocês, com a herança histórica. Deus trabalha com herança histórica. Quando você vai estudar o avivamento, quando eu estudo a história da igreja, você começa a ver um monte de pontos se ligando. Zinzendorf estudou na universidade que Lutero fez a reforma. E o pai do pietismo foi padrinho do Zinzendorf. E os morávios, onde aconteceu o avivamento, boa parte deles eram russitas, que é fruto de John Huss, que fez a pré-reforma e que profetizou sobre Lutero. Você vê uma teia se ligando. Deus não libera, tipo assim, avivamento ou faz uma coisa, puf, não. Deus tem heranças históricas, Deus tem promessas guardadas na história, de geração após geração. E não só históricas, geográficas. Tem alguma coisa ali na região dos morávios, na região da Alemanha, aquela região ali, Tchecoslováquia. Parece que tem alguma coisa, porque um monte de coisa na história da igreja aconteceu ali. Inglaterra, a mesma coisa. Depois, lugares nos Estados Unidos. Parece que Deus tem promessas para a terra. É uma coisa assim, acontece na história da igreja. O Michel comentou sobre o livro A Arte Perdida da Intercessão, onde o autor foi no cemitério dos morávios, né? E Deus falou com ele, será que eu posso reviver esses ossos, né? Parece que Deus tem algo com a terra geograficamente. Então, na verdade está faltando uma foto aí que eu não achei na internet, mas o primeiro a gente tem é Lutero. Lutero fez a reforma na Alemanha. Depois, na verdade, deveria estar Lutero no meio. John Huss fez a pré-reforma. E ele, na Boêmia, e ele profetizou, né? Ele morreu, ele foi martirizado e ele profetizou, vocês vão me matar, mas daqui a 100 anos Deus vai suscitar um cisne que vocês não poderão matar. Ele profetizou sobre a vida de Lutero. Aí veio Lutero, fez a reforma. Depois de Lutero, a gente tem um homem chamado Comênios, que Deus falou com ele que iria fazer algo poderoso entre os morávios. Ele é um grande educador, tá? Você pode aprofundar um pouco depois sobre ele. E Comênios escreveu vários livros. A forma que Comênios tentou aplicar essa profecia foi através da educação. Ele pensava assim, se Deus vai usar esse povo, eu preciso investir na próxima geração. Esqueci de falar. Você já ouviu falar das Institutas de Calvino? As Institutas da religião cristã de Calvino? É a obra-prima de Calvino. Os teólogos amam, quem tem na prateleira, ó, chiquerésimo. Ele começou a escrever as Institutas como catecismo para criança. Sabe a escola bíblica dominical? Para criança? Era o que ele tinha em mente. Hoje a gente lê e já acha difícil. Estamos pior que as crianças de Genebra. O objetivo dele era preparar a próxima geração. E falando em geração, será que a gente está preparando a próxima geração para o avivamento? Eu estava lendo sobre a vida do Evan Roberts no livro Generais de Deus, e ele fala isso, que o Evan Roberts foi criado num lar cristão, que incentivou a leitura da Bíblia. E aí o autor dá uma pausa no livro e fala assim, quero falar aos pais, você está preparando seus filhos para o avivamento? E se Deus derramar avivamento hoje, será que as nossas crianças estão preparadas para continuar mantendo o avivamento?
Ou será que elas estão sendo só intertidas na escolinha bíblica dominical? E ele fala, comece a educar seus filhos no mover de Deus. A gente nunca pensa em termos geracionais, que o que a gente está fazendo hoje, tudo bem que a gente espere que Jesus volte amanhã e tudo mais, mas a gente precisa estar preparado para tudo. Será que a gente está preparando a próxima geração para manter o avivamento ou receber um avivamento maior do que nós vamos receber? Ou será que a nossa criança está só pintando com giz de cera e vendo Cartoon Network? Eu fico impressionado quando eu olho para a história do avivamento morável. A gente tem John Huss, depois a gente tem Lutero, a gente tem Comênios, e Comênios escreveu o livro. E o Conde Zinzendorf, quando estava na biblioteca, ele lê um livro de Comênios e vê que existe uma promessa de Deus sobre os morávios. E esse é um dos motivos porque ele separa a terra dele para os morávios, porque ele revisitou uma promessa de Deus. Nós precisamos revisitar as promessas de Deus. O que tem de promessa de Deus sobre nós? É muito interessante você, inclusive, fazer sua árvore genealógica espiritual. Quem te influenciou e já morreu? Será que não havia uma promessa sobre ele que você pode revisitar e clamar ao Senhor para vir? A história do avivamento morável é uma história de gerações. Porque depois do avivamento morável, depois do Conde Zinzendorf, a gente tem John Wesley. John Wesley converteu por causa de um encontro com os morávios. São gerações sendo tocadas. Deus tem uma história que Ele vai atuando através de gerações. E nós precisamos revisitar isso. Existem promessas guardadas que nós podemos acessar e clamar diante de Deus. Deus libera isso, o Senhor prometeu no passado. Eu lembro muito forte de uma profecia do Paul Cain, tem até no livro do século XX, falando sobre uma geração que iria se levantar, porque no século XX vários homens foram levantados com poder de cura, mas era um homem só, cheio de poder de cura, curando todo mundo. Mas há uma promessa de que vem uma geração onde todos vão atuar no poder. Pessoas tiveram visões, tiveram profecias, nós precisamos revisitar isso. Talvez você está fazendo trabalho na sua igreja que não tem nada a ver com o que Deus quer liberar. Deus fala na história, há profecias na história. Imagina se o Conde Zinzendorf nunca tivesse lido Comênios. A gente ia ter um buraco na história da igreja, né? Então a história do avivamento morável mostra isso. Que Deus atua através de gerações, que há promessas de Deus sobre gerações. Então, continuando, depois do avivamento morável, acho que alguns já conhecem, John Wesley nasceu na Inglaterra, filho de pais cristãos, estava indo evangelizar os índios na América, estava dentro de um barco, de um navio, e o navio estava debaixo de uma tempestade e ele ficou morrendo de medo. Mas no barco dele havia uns morávios que não tinham medo. E ele olhou aquilo, falou, por que eu estou com medo? E eles não. E ele descobre que ele não é convertido, né? É aquela frase famosa de John Wesley. Estou indo à América evangelizar os índios, mas quem me converterá? Ele era um missionário não convertido. Gente, não tenha medo disso. Tem gente que fala assim, nossa, vou pregar aqui, o povo aqui não é convertido. Está dizendo que eu não sou convertido? Gente, aproveita, a Arca de Noé ainda está aberta. Dá para converter ainda. Se você descobriu hoje que você não é convertido, dá tempo. O povo acha assim, nossa, e se eu não for convertido? Calma, dá tempo de você converter agora. Vamos lá, a Arca de Noé está aberta. E o John Wesley, ele converte. E o John Wesley faz parte. A gente tem 3 nomes importantes, está aí nos grandes despertamentos de 1700. John Wesley, George Whitefield e Jonathan Edwards. Uma marca importante dessa época, dos grandes despertamentos, é a pregação ao ar livre. Olha, vocês conseguem ver essa imagem? As pregações até então eram feitas dentro da igreja. George Whitefield inaugura um novo método de pregação. É claro que ele não é o primeiro, ele é influenciado por outros. Pregação ao ar livre, evangelismo itinerante, pregadores de rua, começa agora, nesses grandes despertamentos. O John Wesley é influenciado, tanto é que as estátuas de John Wesley, por exemplo, aquela ali, ele está num cavalo. Olha isso, o grande pregador, a imagem dele é em cima de um cavalo. Por quê? Porque ele estava na rua o tempo todo. Os grandes despertamentos que a gente vai ver que acontecem nos Estados Unidos e na Inglaterra são grandes moveres de rua, inclusive. Eu vou falar com calma para vocês sobre isso. Então, a gente tem 2 nomes aí importantes, John Wesley e George Whitefield, falando sobre pregação ao ar livre. Inaugura isso, é um novo tempo.
Mas agora eu tenho mais um pouco de tempo, vou falar com vocês sobre Jonathan Edwards. E aí, só mais indicando, tem o livro do George Whitefield, O Zelo Evangelístico de George Whitefield, pregava na rua, ele que influenciou John Wesley a pregar na rua, liberando avivamento. E aqui a gente tem o livro do Jonathan Edwards, As Firmes Resoluções de Jonathan Edwards. Cada livro desse enfatiza um aspecto de um homem da história da igreja, tá? Falando sobre Jonathan Edwards, ele é um dos grandes homens da história. Você quer estudar a história da igreja, você precisa estudar 2 homens, tá? Agostinho e Jonathan Edwards. Ó, é o topo. Eu acho que é o Lloyd Jones que fala. Eles são o Everest. Eles estão no topo. De todos os homens, eles são interessantíssimos. E Jonathan Edwards, falando um pouco sobre a história dele, ele nasceu nos Estados Unidos, então agora a gente está, vamos mudar, né? A gente está nos Estados Unidos, a gente estava na Alemanha, passamos pela Inglaterra e agora nós chegamos aos Estados Unidos na história da igreja. Ele nasce nos Estados Unidos, ele faz parte de uma geração de 3 pastores. O avô era pastor, o pai era pastor e ele se torna pastor. Jonathan Edwards é um menino incrível. Eu sempre leio um pouco sobre ele para condenar a gente. Ele era um menino prodígio. Aos 13 anos já era fluente em grego e hebraico. Aos 6 ele começou a estudar latim. Aos 10 ele escreveu um ensaio sobre a imortalidade da alma. E aos 11 ele escreveu um ensaio sobre as aranhas voadoras. Aos 13 anos ele estava na universidade. Então ele, QI alto, né? Ele disse que ele era filho mais novo de 10 irmãs. Filhinho caçula de 10 irmãs, Jonathan Edwards. Então, ele vem de uma família essencialmente cristã, vai para a universidade, onde na época o iluminismo está muito forte. Ele converte por volta dos 16 anos, na universidade ele converte. Ele, na verdade, assim, nasceu cristão, berço cristão, aquela coisa, mas tem uma experiência de conversão séria na universidade. E a experiência de conversão de Jonathan Edwards não é uma experiência bombástica, mas é uma experiência muito interior. E que marca o ministério de Jonathan Edwards. Quando você lembrar de Jonathan Edwards, você tem que lembrar de afeições, beleza de Deus. Eu quero ler para você um trechinho desse livro que fala sobre a conversão dele. O autor fala assim: uma vez que ele entendeu a grandeza, a bondade e a glória de Deus em termos bastante amplos, começou a ter encontros emocionais com a beleza de Deus, os quais mudaram a sua vida. Essas poderosas experiências de beleza poderiam vir na primeira vez apenas por meditar num versículo da Escritura, que falava da grandeza e da glória de Deus, ou poderiam surgir enquanto ele contemplava a amabilidade e a beleza de Jesus. Ou ele poderia ser impressionado enquanto caminhava sozinho nos campos, considerando as obras da criação, o sol, a luz, árvores, flores ou até o trovão. Ele via cada uma dessas coisas como parte da linguagem de Deus. Então a conversão de Jonathan Edwards se dá por entender, esse autor ele frisa bastante a conversão dele, quando ele entendeu que Deus é pessoal e soberano. Você quer uma bomba teológica, é isso. A pessoalidade e a grandeza de Deus, a soberania de Deus. Quando Jonathan Edwards entendeu isso, o livro fala, ele começou a ter encontros emocionais com a beleza de Deus. Gente, isso aí é só uma aula. Encontros emocionais com a beleza de Deus. Ele passou a ser um homem de afetos por Deus. Fala que Jonathan Edwards, ele era magro, alto, fazia muito jejum, muito magro, e era um homem sério. Amava estudar, não visitava muitas ovelhas. Olha, coisa feia. Ficava estudando, uma queda muito pelo quarto por estudar. Era muito sério, algumas pessoas não gostavam de relacionar com ele, que parecia que ele não gostava de brincar, mas é porque ele tinha muita profundidade. Mas quem gostava de conversar de teologia, diz que ele conversava muito e ria. Mas foi um homem que experimentou encontros emocionais com a beleza de Deus, que foi afetado por isso. Então ele tem essa conversão na época da faculdade, ele casa com uma mulher chamada Sarah e ele passa a pastorear a igreja do avô dele. O avô dele era líder de uma igreja em Northampton e há anos pastoreando uma igreja. E naquela época, eu preciso te contar o cenário para você entender, né? A gente está nos Estados Unidos antes da colonização, tá? Ele está mais no norte e naquela época era assim, gente. A cidade inteira era cristã. A cidade inteira era cristã. Todo mundo ia para a igreja.
O pastor de uma igreja, e Jonathan Edwards é a igreja congregacional, o pastor de uma igreja, ele era quase o prefeito da cidade. Porque para pensar, se todo mundo é crente, todo mundo vai para a igreja domingo, e o pastor tem autoridade sobre todo mundo, o pastor tem quase a mesma autoridade de um prefeito. E nessa época, na história da igreja, na história dos Estados Unidos, é tudo muito misturado. Os líderes da cidade, as autoridades civis, são praticamente autoridades religiosas. E o pastor, o avô do Jonathan Edwards mesmo, tinha um peso de autoridade gigante. Fala que o avô dele tinha autoridade, o tio era tipo o xerife da cidade, então assim, era uma família que mandava. Era tudo muito misturado. E se alguém cometesse algum pecado fora da igreja, sabia dentro da igreja. Tudo muito misturado. Então, a igreja, inclusive, era muito fria. O cenário é um cenário de frieza nessa época dos Estados Unidos. E Jonathan Edwards assume a igreja do avô dele. Logo o avô dele morre. Ele se torna pastor oficial. Ele tinha começado como auxiliar. E Jonathan Edwards começa a pregar muito forte. Eu já falei para você, mas é importante frisar. Jonathan Edwards é o primeiro escritor e teólogo de avivamento. Por isso que a gente não poderia ter esse CPPI sem falar de Jonathan Edwards. Porque Jonathan Edwards, ele não só falou sobre avivamento, ele pastoreou o avivamento. Isso que eu fiquei mais impressionada e que eu queria compartilhar com vocês. Mas vamos lá, como que começou os avivamentos ou grandes despertamentos? É difícil falar que isso que aconteceu nos Estados Unidos são avivamentos, é meio difícil. Porque como que acontecia? Era basicamente assim, você tinha uma congregação de pessoas que nasceram cristãs, pessoas que eram cristãs, mas eram frias. A igreja era uma frieza só. Mas de repente, todo mundo começava a ter fome por Deus e ficava mais faminto por Deus. É basicamente isso. Por isso que alguns chamam de despertamentos, né? Nem avivamento. Só que isso aconteceu em vários lugares nos Estados Unidos. Várias partes da colônia iam acontecendo. E esses despertamentos, eles começavam e terminavam. Jonathan Edwards mesmo presenciou uns 3 despertamentos na congregação dele. Às vezes era congregacional, era só uma igreja que estava recebendo aquilo. Então era basicamente dessa forma que acontecia. E como que acontecia? Muitas vezes através da pregação, tá? E Jonathan Edwards sempre pastoreando a sua igreja com muita dificuldade, e acontece um fato que marca o início do avivamento na congregação dele. Um jovem morre repentinamente na cidade. Morreu. E Jonathan Edwards aproveita esse episódio e prega sobre o quanto que a vida é curta e como que as pessoas devem se dedicar a Deus. E Jonathan Edwards prega aos jovens. Muito interessante, porque o Elisá falou sobre isso, né? Sobre o mover de Deus entre os jovens. O avivamento com Jonathan Edwards começa entre jovens. Um jovem morre e ele começa a pregar. A vida acaba muito rápido. Com o que você está gastando a sua vida? Satisfação só existe em Deus. Você só vai ser satisfeito em Deus. Essa é uma pregação marcante de Jonathan Edwards. Alguém aqui já ouviu ou gosta de ouvir o John Piper? John Piper ficou muito famoso nos últimos anos. A pregação do John Piper é sobre satisfação em Deus. Ele tirou tudo de Jonathan Edwards. John Piper é um dos maiores fãs de Jonathan Edwards. Ele pregava sobre isso, que os jovens precisavam buscar Deus, não nas coisas da terra. Não precisava se satisfazer nas coisas da terra, buscar o Senhor. E as pregações, ele ia pregando. E de repente, os jovens começaram a ter uma fome por Deus. Abandonaram as saídas de sábado à noite, abandonaram questão de bebida. E fala que o escritório de Jonathan Edwards começou a ter fila de jovens pedindo aconselhamento a ele. E conta a história que uma jovem da cidade dele, que era uma jovem conhecida pelos seus pecados, foi até ele, confessou os pecados e se converteu. E a partir daí, toda a congregação começou a ficar avivada. Toda a cidade começou a avivada. Tem um trecho que eu quero ler com você. Página 14. Está sem pontuação, mas é em Uma Mudança na Cidade. Fala assim: até as doenças quase desapareceram por um tempo. Pessoas de todas as idades, incluindo algumas crianças e muitas pessoas de mais de 40 anos foram convertidas. Vários negros estavam entre aqueles que pareceram ter nascido de novo verdadeiramente. Havia uma busca e interesse pelas coisas espirituais. Em resposta à pregação de avivamento, pessoas choravam frequentemente pelo estado de sua alma, desfaleciam e eram até tomadas de êxtase.
Algumas reuniões de grupos menores nos lares se tornaram grandemente intensas. Alguns clamavam em alta voz, alguns desmaiavam e outros eram tomados por fortes reações físicas. Em algumas reuniões à noite, pessoas ficavam tão abatidas fisicamente que tinham que passar a noite ali. Esse é um retrato do avivamento. E aconteceu em várias regiões, em vários lugares. Esse é um pouco do que aconteceu na cidade de Jonathan Edwards. E eu quero só abrir um parêntese sobre essa questão de êxtases, né? É como os livros falam, né? Durante essa época, fala sobre isso também nas pregações de George Whitefield. Ele pregava e as pessoas ficavam tão emocionalmente afetadas que o corpo era afetado. Eu não sei se você é do tipo que já teve experiências onde seu corpo é afetado. Eu não sei se você nunca teve isso. Se você nunca teve, você não pode criticar quem teve. E se você teve, você não pode obrigar outros a ter. Mas o fato é, você não fala que isso é do diabo. Não pode falar. Na história da igreja acontece isso. Eu estava lendo sobre todos esses avivamentos nos Estados Unidos. Gente, a gente não está em Azusa. Tem pessoa tremendo e caindo no chão. Tem pessoa ficando fraca. Quando começou o avivamento nos Estados Unidos, vários, eram focos, tá? Você pode imaginar assim, focos de avivamento. De repente, essas experiências emocionais eram tão fortes que, é até o próximo ponto mais embaixo, divisão no avivamento. Começou a haver confusão nos Estados Unidos, porque as pessoas estavam, imagina gente, ver uma pessoa gritando, berrando, nossa, isso é o diabo, você está endemoniada, né? Então, para você ver, essa briga é antiga, né? E houve uma divisão no avivamento, durante o avivamento, e se formou dois grupos nos Estados Unidos. Os novas luzes e os velhas luzes. Meio óbvio já, né? Você entendeu quem são os velhas luzes? É o pessoal que não curtiu muito. Olhava para o avivamento e dizia, olha, é puro emocionalismo. Essa pessoa está gritando, está esperneando, caindo no chão, mas a vida dela não está sendo transformada. Velhas luzes. Novas luzes. Jonathan Edwards. Ele se posicionou a favor do avivamento. E o que ele dizia? Você não pode dizer se o avivamento é de Deus ou não por causa do emocionalismo, mas por causa do resultado. E ele falou, eu conheço gente que chorou, gritou, caiu e teve a vida transformada. Então pode ser de Deus. E uma dessas pessoas era a mulher dele. Jonathan Edwards era um homem muito sério, muito quieto. Talvez ele nunca teve uma experiência emocional de êxtase desse tipo, mas a mulher dele teve. Vou contar um pouquinho para vocês a história de Sarah Edwards. O livro é bem detalhista sobre ela. Fala que ela era uma mulher insegura. Quando Jonathan Edwards repreendia ela por alguma atividade, alguma coisa que ela fez errada, ela ficava muito mal. Ela era criticada na cidade, algumas pessoas criticavam ela. Mulher de pastor, né, gente? Quem já foi ou sabe. Era muito criticada porque diziam que eles gastavam muito dinheiro, que às vezes ela comprava joias, né? E uma vez foi um pregador, Jonathan Edwards viajou, e foi um pregador pregar lá na igreja dele, e aí comentaram assim, nossa, olha, melhor que Jonathan Edwards. E ela ficou mal, ela tinha inveja, mulher insegura com inveja. E fala que durante o avivamento, o Jonathan Edwards tinha viajado, um desses pregadores itinerantes foram pregar na igreja dela. E durante uma reunião de oração na casa dela, porque fala que todos eles se hospedavam, as pessoas que vinham e estavam relacionadas ao avivamento se hospedavam na casa dela. Ela tinha bastante filho. Durante uma reunião de oração, ela começou a sentir algo. Deixa eu ler para você. Fala assim: Sarah se viu repentinamente capaz de submeter sua vontade totalmente a Deus. Ela foi tomada de uma euforia e um sentimento de paz que eram totalmente inexpressíveis. Admiravelmente, esses êxtases continuaram e aumentaram durante as 2 semanas seguintes. Por isso, Sarah experimentou um tipo de elísio celestial, ou um senso arrebatador de alegrias indizíveis do mundo superior. Durante esses dias, ela era muitas vezes tomada fisicamente. Por isso, poderia se erguer involuntariamente da cadeira ou sentir-se tão transportada espiritualmente que caía num desmaio. Em meio a essa euforia espiritual, ela continuava a realizar alegremente seus deveres domésticos. Quando, durante a 2ª semana, um jovem pregador evangelista
pregou com grande eficácia numa reunião do meio da semana, Sarah não somente se achou livre da inveja do sucesso dele, mas também foi uma entre os fortemente tocados pela pregação poderosa. Fala que no livro que Jonathan Edwards relata o avivamento, ele conta a história dela, mas não identifica ela, por questão de identidade. Ele fala: eu conheci uma pessoa que teve experiências emocionais e físicas e foi completamente transformada. Eu acho que ele sabia o que ele estava falando, né? Porque era a mulher dele. Ele viu a transformação em casa, invejosa e insegura. Sarah Edwards foi afetada pelo avivamento. Fala desses momentos que ela sentia o amor de Deus e ela ficava caída no chão sentindo o amor de Deus. Irmãos, o avivamento, quando ele vem, ele toca famílias, ele cura mulheres. Eu lembro que a gente estava conversando em casa sobre avivamento. Eu falava assim para o Ângelo: nossa, como é que é esse negócio de avivamento? Porque a gente vai ficar no chão um tempão. Como é que fica as crianças? O que faz quando o avivamento vem? E as crianças, como é que elas se alimentam? A comida? Porque eu leio relatos, reuniões ininterruptas, gente horas no chão. Como é que fica, né? A gente vai conversar sobre isso na minha próxima aula. Eu confessei, eu não quero avivamento. Quem vai lavar roupa? Quem vai cuidar dessas coisas? Eu fico sempre pensando, que às vezes eu saio na reunião, então uma reunião assim, eu saio para fazer alguma coisa prática, aí eu penso: meu Deus, o avivamento vai chegar, eu vou estar lá do lado de fora. E Deus vai me condenar. E quando eu li sobre Sarah Edwards, eu fiquei impressionada que ela recebeu, caiu no chão, mas se levantou e passou a fazer as atividades domésticas cheia de alegria. Olha o que um avivamento pode fazer. Historiadores contam como os filhos do Jonathan Edwards foram afetados pelo avivamento. Alguns já teve várias ondas de avivamento, mas nas últimas, os filhos já estavam mais velhos e receberam isso, foram tocados profundamente pelo avivamento. Então, o avivamento afeta todos. A gente vê a história de mulheres afetadas, crianças, mais velhos. Fala sobre conversão de negros e índios. Gente, essa época aqui é época de colonização, que índio ia, roubava as pessoas, saqueava, sabe aquelas histórias? Índios na fronteira. Essa época nos Estados Unidos, índios converteram. E o Jonathan Edwards sonhava, e ele praticamente profetizou: se nós pregarmos aos negros, que naquela época eram escravos, pregarmos aos negros e os índios, vão nascer teólogos negros, teólogos índios. Ele falava sobre isso, porque no final da vida dele, ele se tornou um missionário entre os índios. Ele cria que índio e negro era a mesma coisa que branco. Isso é revolucionário, porque na época era escravo. E ele falava que tinha que tratar bem. Ele tinha escravo, tá? O Jonathan Edwards parece que ele tinha escravas mulheres. E uma delas, chamada Leia, converteu durante o avivamento, se tornou membro da igreja, e na igreja do Jonathan Edwards, o escravo podia votar. Isso é revolucionário. Esse livro fala que houveram duas revoluções na colônia americana. Uma é a Revolução Americana, com Benjamin Franklin, e a outra é a Revolução dos Avivamentos. Ele fala: Deus liberou durante os avivamentos na América uma revolução dos céus. Negros foram afetados, mulheres foram afetadas, jovens foram afetados. Então, um dos frutos desses avivamentos, desses grandes despertamentos, foi a pregação ao ar livre. E não era pregação só de pastor. Leigos começaram a se levantar durante o avivamento e pregar na rua. Imagina o cenário. Conta do encontro do George Whitefield com o Jonathan Edwards, que o Whitefield veio visitar o Edwards. E depois, na hora de ir embora, o Edwards acompanha ele a cavalo até uma certa distância para se despedir dele. E durante essas viagens a cavalo, fala que o Jonathan Edwards ficou impressionado com a pregação e o poder da pregação na rua do Whitefield. Disse que era assim: ele ia para pregar e conta a história de um agricultor que largou o que estava fazendo, pegou a mulher e saiu correndo para ouvir o George Whitefield. Tamanho era o poder da pregação. Tamanho era a unção da pregação. Imagina que bagunça nessa época, que coisa linda. Hoje é muito comum, né, a gente ver pessoas pregando na rua. Era novo isso na época. E fala que jovens iam pregar na rua. Na verdade, conta a história de uma mulher, fruto do avivamento, que largou a casa, largou o marido, pegou um cavalo e saiu para pregar. E foi um escândalo, gente, porque era mulher, vamos entender a época. E aí eles fazem, inclusive, uma reunião, chama juiz da cidade, o Jonathan Edwards participa dessa reunião. O que vai fazer com essa mulher? Largou o filho, largou o marido levou ela, para o tribunal. A louca, está evangelizando por aí. E aí eu já vou entrar nesse ponto.
que é que Jonathan Edwards, a gente tem que estudar ele porque ele pastoreou um avivamento. Primeira coisa, o Jonathan Edwards, quando o avivamento caiu, ele nunca parou de se esforçar para que o avivamento voltasse. Ou esse grande despertamento, né? Diz que ele pregava ininterruptamente. Diz que durante um grande mover na igreja, tinham pessoas que tinham experiência. Você já deve ter visto isso. A pessoa estribucha no chão, chora, grita e tudo mais. Mas a vida, o dia a dia não é mudado. Jonathan Edwards pregava, continuava pregando. Conversão, você precisa converter. Você precisa converter. Você precisa de uma experiência real. Isso é muito interessante, porque Jonathan Edwards, ele não era contra as emoções. Tá? Ele não era contra você ter experiências emocionais, você chorar profundamente, você gritar. Ele não era contra isso. Ele era contra você não converter, você não ter uma experiência real. E porque ele está pastoreando o avivamento, ele escreve um livro, que é As Afeições Religiosas, onde ele explica o lugar correto das emoções na vida do cristão. Isso é muito importante, gente, porque a gente às vezes é muito desequilibrado. Tem gente que acha, não pode chorar, não pode rir, tem que ficar assim. E tem gente que já é o contrário, se não chorar, não rir, não gritar, Deus não está. Jonathan Edwards, ele estabelece uma teologia das emoções. Isso é incrível, porque ele fala assim, Deus nos criou com emoções. Você foi feito para rir, para chorar, para se irar. Todas as emoções estão na Bíblia. Deus se apresenta com emoções. Você precisa relacionar com Deus emocionalmente. Se você é um crente que nunca teve uma experiência no coração, você está beirando a não conversão. Você precisa ter uma experiência de emoção com Deus, tá? De se sentir amado, de amar, você precisa disso, ele falava. Mas existe uma diferença entre sentir as emoções para Deus e emocionalismo. E ele falava que o fruto de tudo é a transformação da vida. Se você teve alguma experiência emocional ou física, pode ter sido Deus, você ou o diabo. Acontece. E Jonathan Edwards dizia, a maior prova que é de Deus é quando o seu dia a dia é transformado. Então toda vez que você tiver uma experiência emocional, no final você vê, qual foi o fruto disso? Que às vezes pode ser você mesmo, normal. Então Jonathan Edwards, ele escreve um tratado sobre as afeições religiosas. Então ele pastoreia o avivamento através desse livro, é muito interessante. Outras formas que ele pastoreia o avivamento é que durante o avivamento, gente, durante avivamentos acontecem vários tipos de coisas. E nesses grandes despertamentos, uma das coisas que aconteceu é que várias pessoas incendiadas pelo fogo de Deus passaram a pregar nas ruas, tá? Vamos dizer que aconteceu um grande mover aqui e várias pessoas foram pregar na rua. E vamos dizer que um jovenzinho que não sabia a Bíblia direito foi pregar e pregou errado. Acontece, não acontece? Nesse avivamento foi uma das coisas que aconteceram. As pessoas ficaram tão incendiadas pelo fogo de Deus que iam para a rua. E a grande mensagem do avivamento era conversão. Você nasceu na igreja, você é convertido? Você precisa converter, conheça Jesus, o amor de Deus e tal. O que aconteceu? Um monte de gente começou a falar assim, não é convertido. Está na igreja, mas não é convertido, converte. Começaram a criticar os líderes da igreja, os pastores. Por isso que deu uma grande confusão. Porque as pessoas iam para a rua pregar e pregavam que o pastor da igreja tal não era convertido. Olha que confusão. Foi o que aconteceu, vocês conhecem o que foi missionário, David Brainerd? Foi missionário entre os índios. Muito legal ele, né? Mas ele foi um grande rebeldezinho na faculdade dele. Ele disse que o reitor da faculdade era tão convertido quanto uma cadeira. É característica do avivamento dessa época. Porque eles queriam que todo mundo convertesse. Você começava a dizer quem era e quem não era convertido. E um dos livros do Jonathan Edwards, ele critica isso. As pessoas não podem colocar o dedo e dizer que fulano ou cicrano não é convertido. O George Whitefield fazia um pouco isso. Diz que ele, não sei se você sabe, mas o George Whitefield, se você convidasse ele para pregar, ele ia pedir para você enviar um relatório da sua conversão. Para ver se você realmente, se ele iria na sua igreja. Tamanho era coisa. E fala que o Jonathan Edwards confrontou o Whitefield. Cuidado com isso, isso vai dar problema. Ele pastoreou o avivamento, enquanto o avivamento acontecia. Porque é normal, durante o avivamento, ter desequilíbrios. Então a história dele é fascinante por causa disso. Ele pastoreou o avivamento. Outro ponto interessante, eu estou já lá no final, né? Pastoreou o avivamento. Ele se tornou o principal teorista dos avivamentos, maior teólogo avivalista durante muito tempo.
Edwards percebeu que haviam supostos convertidos que foram levados pelo entusiasmo contagiante e outros que amavam mais a experiência do que Deus e que se colocavam em um status de superioridade por tê-las experimentado. Você já viu casos assim? Pessoas que durante um mover, durante o avivamento, são levadas pela emoção e outras que amam mais a experiência do que Deus? Aconteceu nessa época. E Jonathan Edwards pastoreou o avivamento nesse sentido, falando que é preciso amar a Deus sobre tudo. E não se pode colocar num status superior, porque eu tive essa experiência e você não teve. Percebe? Outra forma que ele pastoreou o avivamento, está na página 14, foi escrevendo o livro Narrativa Fiel dessa surpreendente obra de Deus, tá? Foi o primeiro livro sobre avivamento publicado nos Estados Unidos. Ele conta a história do avivamento que está acontecendo, e esse livro ele é publicado na Europa, Alemanha, Escócia, Inglaterra, e influencia várias pessoas. O avivamento sai dos Estados Unidos e vai para a Europa por causa desse livro, tá? Então é aquilo que a gente falou, é impressionante como relato de avivamento desperta outros avivamentos, isso acontece. Fala que quando o avivamento declinou na cidade de Jonathan Edwards, ele esperava os jornais para ver se tinha notícia, se tinha acontecido algum avivamento em outra cidade. Diz que ele ia buscar os jornais para ver. E fala que naquela época o Benjamin Franklin, que publicava jornais, conhecia o George Whitefield e começou a publicar sobre notícias de avivamento. Grande despertamento em tal lugar. E aí ele ia olhar para ver o que Deus estava fazendo no país inteiro. Fala que o George Whitefield leu esse livro do Jonathan Edwards, e aí quando o Whitefield foi para os Estados Unidos, foi conhecer o Jonathan Edwards, o Edwards escreve uma carta. Olha, o avivamento, não espere muito, porque tinha acabado o avivamento. Aí ele pede para o Whitefield diminuir as expectativas, porque tinha acabado o avivamento. Então as obras dele influenciaram, pastoreou, não só reacendeu as chamas de avivamento, mas também pastoreou o avivamento como um todo. A última frase do esboço fala assim: avivamentos, insistiu Edwards, devem ser testados por afeições e comportamentos duradouros que eles geram. Eu fiquei muito impactada com a história dele por causa dessa questão de alguém que pastoreou o avivamento enquanto ele estava acontecendo. Eu fiquei pensando que nós precisamos ter homens e mulheres desse tipo, que conseguem enxergar quando um avivamento está acontecendo e cuidar enquanto ele está acontecendo. É muito normal a gente aprender depois que a coisa acaba, né? É muito bom a gente olhar Azusa e perceber os erros que aconteceu, olhar Gales e perceber os erros que aconteceu, mas e durante um avivamento? Jonathan Edwards era um homem cheio de teologia, cheio de afeições por Deus, mas também era um homem cheio de discernimento. Ele viu os extremos e conseguiu pastorear. Isso me chamou muita atenção. Mas eu quero frisar com vocês sobre como Deus tem liberado fogo durante a história. Eu gosto muito da história nos Estados Unidos. Só para concluir, eu não concluí, né? O Jonathan Edwards é demitido da igreja do avô dele, tá? A história dele termina um pouco triste, porque ele é demitido. O problema é por causa da ceia, porque o avô dele dava ceia para pessoas não convertidas, cristãos nominais, assim. E ele decide não dar, e por causa disso ele é demitido da igreja, uma grande confusão, mas ele acaba se tornando missionário entre os índios. É um episódio até legal da vida dele. Ele começa a pregar para os índios e sonhar com um avivamento entre os índios, mas ele morre muito cedo. Por isso que o nome do livro é Breve Vida de Jonathan Edwards. Ele morre muito cedo, morre fruto de uma reação de vacina contra a varíola, que na época estavam testando, ele toma vacina e morre muito cedo. Então por isso que é Breve Vida. Mas resumindo, a gente vai continuar as histórias dos avivamentos. Eu percebo como Deus tem liberado avivamento na história e como isso é um testemunho para nós. É um testemunho. Irmão, está acontecendo. Deus está liberando na história. Se você não crer, não quer buscar, você vai ficar de escanteio, porque Deus vai fazer. Amém. Tem as promessas de Deus, Ele faz. O lance é o seguinte: você quer participar da história que Deus está escrevendo? Porque Ele está. Fazem 6 anos que eu tenho estudado a história da igreja, e faz 6 anos que eu estou convencida de que Deus tem uma história, de que Deus está liberando algo novo, de que Deus surpreende, de que Deus traz testemunho.
Às vezes a nossa visão da história da igreja é muito pessimista. O Ângelo falou, né? Você fala assim, Deus não está curando. Pode não estar curando na sua casa, na sua igreja. Mas você já olhou ao redor do mundo? Porque olha a história da igreja. Nossa, a igreja é sempre muito mal, muito triste. Você já leu a história da igreja? Eu conhecia muito pouco sobre o avivamento de Jonathan Edwards. Eu fiquei impressionado o que Deus já fez na história. E pensando que Deus é criativo e que Deus vai aumentar cada vez mais o que Ele está fazendo, quando eu olho tudo que já aconteceu, o que aconteceu em Atos, o que aconteceu entre os morávios, o que aconteceu nessa época de grandes despertamentos, jovens pregando na rua, pessoas convertendo, e Deus vai fazer algo novo e maior, eu acho que a sua expectativa em relação ao avivamento deveria aumentar. Essas histórias, elas desenham para nós o que vai ser dos últimos dias. Há uma promessa de um avivamento no fim dos tempos. E vai ser maior do que isso, não vai ser igual. Não vai ser igual a Atos, não espera. Não espera que seja exatamente igual, porque vai ser diferente, vai ser maior. E Deus quer nos preparar para gerar avivamento, sermos catalisadores do avivamento, porque avivamento é algo que Deus envia, mas nós podemos ser aqueles que vão carregar a arca e pastorear o avivamento. Amém?